Você pode elevar ou baixar radicalmente sua intensidade de sentimento em relação a qualquer coisa pela manipulação das submodalidades. Elas afetam como você se sente em relação a tudo, se experimenta alegria, frustração, admiração ou desespero. Compreendê-las permite você não apenas mudar como se sente em relação a qualquer experiência em sua vida, mas também mudar o que significa para você e o que isso pode fazer a respeito. Uma imagem que descobri ser muito útil é pensar nas submodalidades como os códigos de barras dos produtos comerciais. Aquelas pequenas linhas pretas que substituíram as etiquetas de preços em quase todos os supermercados americanos. Os códigos parecem insignificantes, mas quando passados pelo scanner na caixa registradora, informam ao computador qual é o produto, quanto custa, como sua venda afeta o estoque e assim por diante. As submodalidades funcionam da mesma maneira. Quando acionadas por meio do scanner do computador, que chamamos cérebro, informam qual é a coisa, como se sentir a respeito e o que fazer. Você possui seus próprios códigos de barras e há uma lista sugerindo junto as perguntas a formular para determinar qual deles vai usar. Por exemplo, se você tende a focalizar as modalidades visuais, a quantidade de satisfação que obtém de uma lembrança específica é provavelmente uma consequência direta das submodalidades de tamanho, cor, brilho, distância e quantidade de movimento na imagem visual que projetou. Se representa para si mesmo como submodalidades auditivas, então como se sente depende do volume, ritmo, tonalidade e outros fatores similares que atribuem. Por exemplo, algumas pessoas, para se sentirem motivadas, precisam primeiro sintonizar um determinado canal. Se o seu canal predileto é visual, então focalizar os elementos visuais de uma determinada situação lhe proporciona mais intensidade emocional. Para outras pessoas, os canais importantes são os auditivos ou sinestésicos. E para algumas, a melhor estratégia funciona como uma combinação para se abrir um cofre. Primeiro a tranca visual deve ser alinhada, depois a auditiva, em seguida a sinestésica. Todos os três indicadores precisam ficar alinhados no ponto certo e na ordem certa para o cofre se abrir. A partir do momento em que você tiver consciência disso, vai perceber que as pessoas estão constantemente usando palavras em sua linguagem cotidiana para indicar em que sistema e em que submodalidades se encontram sintonizadas. Escute as maneiras como descrevem suas experiências e aceite literalmente. Por exemplo, nas duas últimas frases usei os termos sintonizadas e escute. É evidente que são indicações auditivas. Quantas vezes já ouviu alguém dizer: "Não posso me imaginar a fazer isso"? Estão dizendo qual é o problema. Se pudessem se imaginar a fazer, estariam num estado em que sentiriam que poderiam fazer acontecer. Alguém pode ter dito para você em uma ocasião: "Você está exagerando nas coisas". Se você estava transtornado demais, é bem possível que a pessoa tivesse razão. Talvez você estivesse absorvendo as imagens em sua mente e tornando-as muito maiores, o que tende a intensificar a experiência. Se alguém diz: "Está me sufocando", você pode ajudar a fazer com que a pessoa se sinta menos angustiada com a situação, levando-a assim a um estado melhor para cuidar do problema. Se alguém diz: "Estou me desligando", você pode ajudá-lo a sintonizar de novo, a fim de que ela possa mudar de estado.
Nossa capacidade de mudar a maneira como sentimos depende da capacidade de mudar as submodalidades. Devemos aprender a assumir o controle dos vários elementos com que representamos as experiências e mudá-los de uma maneira que apoie o resultado desejado. Por exemplo, você já se descobriu a dizer que precisa ficar à distância de um problema? Se isso já aconteceu, eu gostaria que tentasse uma coisa. Pense numa situação que o esteja desafiando no momento. Faça uma imagem na sua mente. Depois pense que está empurrando essa imagem para mais longe. Paire por cima. Contemple o problema lá embaixo, como uma nova perspectiva. O que aconteceu com a sua intensidade emocional? Para a maioria das pessoas diminuiu. E se a imagem se torna mais indistinta e menor? Agora pegue a imagem do problema e torne-a maior, mais nítida e mais próxima. Para a maioria das pessoas, isso a intensifica. Empurre a imagem para trás, observe o sol a derretê-la. Uma mudança simples em qualquer um desses elementos é como mudar os ingredientes em uma receita. Vão com certeza alterar o que você experimenta no corpo. Embora eu tenha discorrido a fundo sobre as submodalidades em Poder Sem Limite, volto ao assunto aqui porque quero ter a certeza de que você vai absorver a distinção. É fundamental para a compreensão de muito do trabalho que faremos neste livro.